Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. A live de hoje tem como principal objetivo explicar débito e crédito à origem. Eu sou o professor Marcos Lima e eu quero deixar você super à vontade de me questionar posteriormente a explicação. O que eu vou mostrar aqui é exatamente o que eu explico durante as minhas aulas de contabilidade introdutória que foram incorporados num programa chamado Formação em Analista Contábil. Então, eu fiz uma postagem recentemente, deu assim, muita gente me procurou perguntando sobre isso. Professor, quero entender, quero saber como funciona o débito e crédito, porque muitas vezes a base não foi boa. O meu entendimento da origem do débito, do crédito não foi legal. Eu vou te dar o meu depoimento, inclusive. Aqui, a gente tem esse desenvolvimento, essa técnica, mas eu já passei por uma disciplina de contabilidade introdutória. Eu sei quais são as grandes dificuldades. E o que a gente precisa entender é que é difícil mesmo para quem nunca trabalhou, para quem nunca executou, é muito complicado. Então, muita gente acaba confundindo com aquele processo relativamente ao modelo sei lá, de como funciona a contabilidade. Então, isso é muito complicado de você começar a desmistificar. Mas eu vim aqui para trazer o que você nunca teve durante a disciplina de contabilidade introdutória, que, repito, incorporei ao curso Formação em Analista Contábil. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Seguinte, tratando sobre isso, eu venho desenvolvendo várias técnicas para melhorar a explicação da origem, do destino, do débito, do crédito e aquele blá 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 que você aprendeu. Ah, mas isso aqui é a origem, isso aqui não, esqueça. E nem quero trabalhar com decoreba, tá? A ideia não é decorar, a ideia é trazer a essência. Por isso, o benefício de você entender como funciona a origem do débito e crédito. Muita gente me disse no privado do Instagram, depois da minha publicação no último domingo, que, professor, eu aprendi que o débito ele existe porque existe uma etimologia da palavra e o débito significa... eu venho do grego, onde alguém está me devendo e, portanto, vem então a origem, vem então o direito. E depois vem o passivo com um saldo credor, que alguém teve a crença em mim e, por sua vez, essa crença confiaram em mim e eu consegui, obviamente, aí naturalmente um crédito. Mas você começa a perceber que existem diversas formas de entendimento. O próprio Silvério das Neves, Paulo Vicencuti, Ricardo Ferreira, quando você vai ler o Contabilidade Facilitada, quando você vai ler vários livros que tratam sobre isso, você começa, poxa vida, como é que isso funciona de fato? E, inclusive, eu estou com mais dúvidas. Então, eu separei essa hora, certo? Aqui, exatamente para deixar você ciente de como funciona. Obviamente, você não vai aprender em uma hora, mas eu vou te esclarecer isso, tá? E vou transformar isso em prática. Agora, eu tenho uma técnica que ensina exatamente você de uma maneira mais fácil, que ensina você a entender de fato a essência através de uma teoria que é a teoria personalista, onde eu personifico a conta, onde eu transformo a ideia do débito e do crédito. De fato, a origem do débito e crédito, eu sou muito fissurado nisso com o modelo de etimologia da palavra, etc. Sou tranquilamente acessível quanto a isso. Mas eu não gosto de começar a explicar desta forma. Eu gosto de explicar personificando, trazendo vida aos fatos. E muita gente começa entendendo que o débito e crédito tem um tratamento voltado sempre para uma partida e uma contrapartida. Mas no meu método, eu ensino você a entender primeiro uma partida, depois uma contrapartida. O que você precisa entender é que, de fato, eu tenho partidas e contrapartidas, mas não necessariamente eu preciso aprender
com uma partida e uma contrapartida. Precisa entender, primeiramente, como funciona cada perna, cada débito, cada crédito. E no final a gente junta isso. Quando você passa a entender individualmente, você não vai passar pelo que eu passei, que foi tirar um 2 numa prova de contabilidade básica. A ideia aqui não é que você passe numa prova. A ideia aqui é que você entenda a essência da coisa para que você, futuramente, numa oportunidade profissional, você não vacile, você não tenha nenhum problema, você não tenha nenhum nervosismo no desenvolvimento de determinadas aplicações. Portanto, quando você entende essa essência, parametrizações e integrações de sistema ficam tranquilos. Muitas pessoas pecam na integração de sistemas, muitas pessoas pecam no processo de integração de parametrizações porque não entende a essência, porque não entende como funciona o débito e crédito. Então, perceba o seguinte, eu vou aqui desde um muito básico a um muito avançado. E esse avançado, quando você fala em parametrizações de sistema, requer uma base técnica correta. E é isso que eu quero trazer, uma base técnica correta. Por que você está vindo para cá, para essa noite, trabalhar sobre a origem do débito e crédito? Eu quero desmistificar esses parâmetros absurdos que muitas vezes você aprende, que muitos aprenderam e que muitos ainda irão aprender. Então, eu quero trazer para você o fácil, o simples, o arrojado, o negócio que vai dar certo dentro de um entendimento plausível. Então, vamos lá, atenção. Primeiro, existe débito e crédito. Beleza, isso é fato. Mas por quê, né? Por que eu vou ter que debitar e eu vou ter que acreditar? Primeiro porque o Luca Pacioli, né, descobriu, através de um livro de matemática, especificamente na geometria, que para toda partida existia uma contrapartida correspondente. Baseado nessa teoria do Luca Pacioli, que é o pai da contabilidade, o cara, né, ele, nesse desenvolvimento, foi sendo aperfeiçoado. Então, para cada partida existe uma contrapartida, e foi aí, obviamente, naquela época nem existia débito e crédito. Nós fomos desenvolvendo isso e aperfeiçoando. Com essa medida de desenvolvimento, o débito, que representa alguém está me devendo, ou seja, débito, aquele débito que eu vou trazer para dentro de uma partida, não necessariamente eu tenho aquilo como um saldo. Eu preciso distinguir isso, tá? O débito e o crédito, eles são diferentes do saldo. Eles se correspondem, eles se comunicam, mas são conceitos distintos, porém são necessários um para o outro. Agora, quando eu começo a entender essa origem, essa essência do débito, do crédito, eu passo a entender a origem também dos saldos. E aí eu começo a entender a teoria personalista das contas, onde eu começo a personificar a visualização de cada saldo, a visualização de cada conta, tá? Então a gente vai entender isso na medida em que nós vamos avançando. Então vamos lá. Visto isso, eu vou debitar, eu vou creditar quem? Quem eu debito, quem eu acredito. Primeiramente, para que eu consiga saber quem eu vou debitar, quem eu vou acreditar, eu preciso entender, primeiramente, qual é o fato. O que é que aconteceu? E dentro disso, do que é que aconteceu, é que eu vou desenvolver. Por isso, eu quero ser bem prático contigo, tá? Se eu começo a desenvolver o que é que ocorreu, o que foi que aconteceu, eu primeiro olho para uma perna do registro. Depois eu olho para uma outra perna do registro. Então, eu vou contigo, de maneira prática, de maneira técnica, entender imediatamente dentro do fato. Primeiro, nós vamos analisar o fato. Marcos, mas eu não tenho que entender de estrutura de contas, de estrutura de demonstrações, de balanço, de DRE. Agora não é a hora. A hora que eu quero trazer para você é exatamente de que você precisa entender o fato, você precisa entender o que é que diz aquele documento que está transcrevendo o fato, porque muita gente fica preso ao documento. Ah, eu quero pegar o documento. Não, calma. Eu quero entender o fato.
Dentro deste fato, eu vou transcrever para um registro contábil. Combinado? Então, é isso que nós vamos fazer agora dentro dessa realidade. Beleza? Então, vamos lá. Seguinte, vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente vai entender exatamente como isso vai funcionar. Então, qual é o objetivo da nossa live? É desmistificar o débito e crédito. Parece ser muito básico para alguns, parece ser muito avançado para outros, mas calma, isso é a base. Primeiro a gente vai entender o fato e dentro do fato nós vamos desenvolver tudo isso que nós vamos tratar dentro do aspecto técnico. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Primeiro, eu vou entender aqui o fato, vou colocar aqui para a gente poder desenvolver. Então, o fato é o seguinte, olha só, atenção, hein? Compra de mercadorias para revenda, compra de mercadorias para revenda. E aí eu venho, valor, olha o fato, tá? É como se eu estivesse analisando um documento fiscal. Valor, R$50.000. Em nenhum momento, atenção, em nenhum momento eu citei que houve desembolso. Eu simplesmente estou dizendo que houve uma compra. Esse é o fato. Isso é que você tem que se atentar. A partir desse momento que você olha para o fato, nós vamos agora desenvolver o registro. Mas calma, o registro contábil, ele não necessariamente tem que ser feito de uma vez só. Um registro de quarta fórmula, um registro de terceira fórmula, um registro de... Não, calma, eu preciso olhar para o fato primeiro. Quando você entende essa essência, você vai conseguir fazer lá na frente qualquer integração contábil. Você vai conseguir parametrizar qualquer sistema contábil. É isso que eu estou trazendo para você. Entenda a essência. Então, veja só, na hora da compra, certo? Nesse momento da compra da mercadoria, o que foi que aconteceu? O que é que está rolando? Tá? Então, vamos lá, vamos entender. Eu comprei uma mercadoria no valor de R$50.000. Logo depois, eu venho no complemento do fato. A compra ocorreu de forma a prazo para pagamento em até 2 vezes, juntamente ao fornecedor ML Limitada. Então, entenda o fato, entenda a essência, o que ocorreu, o que foi que aconteceu. Então, vamos lá. Foi uma compra de mercadorias para revenda, beleza? Então, se foi uma compra de mercadorias para revenda, então eu preciso entender que essa mercadoria ela vai ser comprada para revender. Então, beleza. Partindo desse pressuposto, partindo desse momento, aí sim eu preciso entender a estrutura dos meus, da estrutura patrimonial da minha essência, tá? Você aprende na contabilidade básica exatamente o que nós chamamos de estrutura patrimonial. Então, aliado ao básico, nós temos a estrutura patrimonial e nós temos o fato. Então, vamos lá. Vamos para a estrutura patrimonial, dentro dessa mesma perspectiva. Eu tenho de um lado um ativo, que nós chamamos de ativo, e temos de um outro chamado passivo, né? Você aprendeu isso é básico, porém, muitas vezes você não olha para o básico, tá? Então, de um lado ativo, de outro lado passivo. Beleza. Onde e o que eu coloco no ativo? Bom, no ativo, nós vamos colocar, e você muito bem aprendeu, que o ativo vai os bens e os direitos. Não é isso? Então, você aprendeu que no ativo irão os bens e os direitos. Vou até colocar pequenininho aqui para você entender. Vou aumentar aqui um pouco para que você possa aqui melhorar a visualização.
E dentro dessa estrutura patrimonial, o passivo vem todas as minhas obrigações. Isso aqui é básico, Marcos, pelo amor de Deus. Precisa entender disso? Precisa, porque muita gente vacila, porque não entende a essência, não entende o que nós chamamos de estrutura patrimonial. E se você não entender da estrutura patrimonial, foi mesmo que nada. Você não vai conseguir desenvolver nada. E é isso que eu quero que você desenvolva, a estrutura patrimonial, para que a gente possa ir dentro do que nós vamos chamar, do que a teoria chama de teoria das contas de maneira personalista, de maneira personificada. Beleza? Então, tem uma estrutura patrimonial. Quero que você entendesse simples. A partir desse momento, entendido simples, ativo, tenho bens e direitos, passivo, eu tenho obrigações. Beleza? Visto isso, baseado nisso, nós vamos fazer o seguinte. Olha só o que é que eu vou trazer para você. Olha só, eu quero olhar para uma perna, para um formato do registro. Na hora que eu comprei mercadorias, raciocina comigo. Na hora que eu comprei mercadorias, essa mercadoria, estou falando da mercadoria, olha para a mercadoria, olha para o bem. Eu quero só que você olhe para o bem, somente para o bem, tá? Somente para o bem. Na hora que você comprou essa mercadoria vai para bens, direitos ou obrigações? E aí você começa a se pensar, poxa, uma coisa lógica, né? Eu comprar uma mercadoria, lá na frente eu vou vender. Então, a mercadoria em si, olhando para o bem, olhando para o item, naturalmente isso aqui é um bem. Se é um bem, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo registrar? Como eu devo registrar? Bom, então a gente precisa agora entender a sistemática do registro. Olha que eu estou só num fato, hein? Eu estou somente num fato, tá? Quando a gente começa a entender a sistemática do registro, e aí eu vou trazer para cá uma ilustração mais fácil para que você possa, obviamente, saber o que fazer, né? Então, vou desenhar aqui, deixa eu ver, só um minutinho. Cadê minhas setas? Setas. Opa. Ilustrações, formas. Certo. Bom, olha para esse ativo, tá? Olha para esse ativo bem aqui. Eu vou colocar bem aqui minha observação. O ativo, que contempla, então, bens e direitos, agora eu vou incluir a teoria, hein? Vou incluir minha técnica que venho desenvolvendo já há bastante tempo. Olha só. Ora, todas as contas do ativo são bens e direitos. Quando você vai analisar mais a fundo, você percebe o seguinte, poxa, ora, se são bens e direitos, naturalmente aqueles bens e direitos serão adquiridos, serão incorporados por algum motivo. Que motivo é esse? Gerar benefício. Gerar benefício. O ativo tem como prioridade trazer benefício para a empresa. O ativo tem como prioridade trazer benefício para a empresa. Beleza, Marcos, entendi. Esse benefício, ele pode ser, olha só, ele pode ser presente ou, opa, esse benefício pode ser presente ou futuro. Então, é isso que eu quero trazer para cá, presente ou futuro. Se esse benefício for presente ou futuro, aí a gente tem, de fato, a característica do ativo. Então, perceba o seguinte. Primeiro, vamos pensar na mercadoria. Olha para a mercadoria. A mercadoria é um bem, um direito, uma obrigação. Olha para a mercadoria. A mercadoria é um bem. E sendo ele um bem, sendo ela um bem, essa mercadoria vai me trazer um benefício presente ou futuro. Presente se eu vender agora. Futuro se eu vender daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos.
É isso que a gente vai detectar. Portanto, a mercadoria tem característica de ativo. Ah, Marcos, eu vou ler o CPC 00. Esquece. Se você começar a ler, você vai começar a enlouquecer e não vai conseguir sair de canto nenhum. Tá? Então, olha para mim e entende a lógica. O entendimento pacífico da coisa. Então, ora, se é um ativo, gerará um benefício, seja ele presente, seja ele futuro. Beleza? É a primeira característica extremamente importante. Show de bola. Outra característica. Esse bem, aí eu vou trazer para cá. Esse bem é tangível ou intangível? Opa! Aí eu vou copiar, trazer para cá. Olha só. Organiza. E aí esse bem material, tipo do bem, certo? Tipo do bem. Tangível ou intangível? Marcos, que negócio difícil. Não, tangível é material. Eu pego. Intangível é que eu não consigo pegar, materializar. Portanto, ele é intangível. A mercadoria é um benefício. A mercadoria é tangível, material. Portanto, eu respeito algumas características básicas do ativo. Visto isso, olha só, visto isso, nós já sabemos que a mercadoria, olha só, a gente vai vir para cá agora, nós já sabemos que a mercadoria, olha só, a mercadoria é um ativo. Já detectamos que a mercadoria é um ativo. Bom, então classifiquei esse troço aqui em ativo. Beleza. Marcos, entendi. Ora, considerando isso, o que é que a gente vai fazer mais? Bom, quando eu começo a personificar a coisa, quando eu começo a trazer uma personalidade, uma ideia humana para minha conta contábil, que no caso é a mercadoria, que por sua vez é um ativo, eu começo a entender que existem outras formas de buscar conhecimento contábil, tá? Porque eu começo a materializar esse conhecimento, beleza? Então vamos lá. Ora, ele é um ativo. Essa mercadoria nós já vimos que é um bem. Opa! Por que não é o direito? Porque esse ativo não é inicialmente intangível e, portanto, ele é um bem. Se ele pode ser um bem também intangível, pode ser, mas a probabilidade dele ser um direito, ele tem que ser inicialmente intangível, tá? Mas a gente vai avançar lá na frente, inclusive lá no Formação em Analista Contábil, falando sobre isso e desmistificar alguns conceitos. Beleza, Marcos, entendi. Ele é um bem, ele é um ativo. Agora nós vamos para uma outra característica. Olha só, terceira característica da mercadoria. Ele é um ativo, ele é um bem e, portanto, ele gera um benefício. Então, ele é gerador de benefício. Gerador de benefício. E aí, pessoal, aqui vem um grande detalhe. Essa mercadoria tem que gerar benefício. Seja ele presente, seja ele futuro. Porque senão ele não vai ser um bem. Senão ele não vai ser um ativo. Se eu consumisse a mercadoria, a partir do momento que eu digo, opa, eu comprei a mercadoria, eu comprei esse item para consumir, já não seria ativo. A partir desse momento que eu digo, cara, eu estou comprando a mercadoria para ser um gerador de benefício, porque eu vou vender esse negócio, eu vou transformar tudo aquilo que eu tenho dentro de uma estrutura bacana, ele é um gerador de benefício. Eu estou me beneficiando, eu vou lucrar com esse negócio, eu vou ter diversos elementos patrimoniais, eu vou aumentar a minha estrutura por causa dessas vendas. E, portanto, a mercadoria vai ser um gerador de benefício. Beleza?
Então, vamos lá. A partir do momento que eu falo isso, eu vou começar agora, olha só, a personificar a mercadoria. Olha que interessante. Eu vou começar a personificar. Então, veja só o que é que eu vou fazer agora, hein? Nós vamos personificar. Tudo bem. Como é que eu vou personificar esse negócio, Marcos? Pelo amor de Deus, eu vou dar vida. Sabe aquele Alice no País das Maravilhas? Exatamente. Você vai dar vida ao bem. Como é que eu consigo personificar isso, Marcos? Pelo amor de Deus. Olha só. Eu vou perguntar a ele: o que você irá fazer por mim? O que é que a mercadoria vai fazer por mim? O que ela está me devendo? Porque eu comprei ela para colocar na minha estrutura. Se ela vai fazer, olha só, alguma coisa por mim, e aí vem o grande detalhe, tá? Olha só, se ela vai fazer alguma coisa por mim, olha só, quem diz que vai fazer alguma coisa por... Lembra quando era criança? Alguém prometia algo, ei, padrinho, me prometeu me dar uma bicicleta. Tá me devendo, hein? Opa! É porque esse alguém, olha só, deve a você. Olha essa construção, pessoal. É porque esse alguém deve, olha só, deve a você. Marcos, e esse negócio me deve o quê? Esse negócio me deve o quê? Me deve o quê? Me deve a geração de um benefício. Porque na hora que esse troço me vender, na hora que esse troço for vender, eu vou conseguir ter benefício. Beleza, Marcos, entendi. Então, a mercadoria personificada, o estoque personificado, lhe deve alguma coisa. Deve uma satisfação, o estoquista deve uma satisfação de controle, mas a mercadoria lhe deve satisfação de gerar benefício. Porque se ela não gerar, a empresa quebra. Se ela não for vendida, a empresa quebra. Então, olha a visão, eu estou personificando a mercadoria. Ah, mas tem aquela teoria patrimonial. Esquece, eu quero personificar a mercadoria. E quando eu personifico ela, fica mais fácil de entender. E, portanto, quando alguém deve a você, isso será chamado de devedor. Quando alguém deve a você, esse alguém será chamado de devedor. Ah, Marcos, entendi. Isso quer dizer que quando eu coloco meu dinheiro no banco e o dinheiro está lá, o banco me deve responsabilidade de guardar aquele dinheiro. Porque se aquele banco vacilar, eu perco meu dinheiro. Por isso o banco, na estrutura patrimonial, é devedor. Ah, Marcos, mas por que vem no extrato bancário credor? Porque aquele extrato bancário não é seu. Aquele extrato bancário é o razão do próprio banco. Por isso que ele vem credor na hora que o dinheiro entra. Só que para você é outra visão, é a visão invertida. E essa visão invertida vem na lógica exatamente personificada. O que é que o banco vai fazer por você? Ele está te devendo, cara. Tu botou teu dinheiro lá. É a mesma coisa que tu colocar teu dinheiro debaixo do colchão. Se alguém roubar, lascou. Tchau. Então, a mercadoria é devedora. E aí vem uma evolução disso, tá? Uma evolução disso. Beleza? Que evolução é essa, Marcos? Que evolução é essa? E a gente precisa entender essa evolução. Olha só que interessante. Isso só com fato, hein, pessoal? Só com um fato. Toda conta devedora, olha só, toda conta devedora, atenção, toda conta devedora, ela apresenta um saldo. Saldo. O que esse saldo faz, Marcos? Esse saldo, olha só, esse saldo, ele aumenta
E esse saldo, ele diminui. Se você aprendeu, poxa, ele aumenta ou ele diminui. Então, vamos lá. Raciocina comigo. Na hora que eu comprei a mercadoria para a minha estrutura, o saldo aumentou. Na hora que eu comprei a mercadoria para a minha estrutura, o saldo aumentou. Então, vou trazer para cá. Essa mercadoria, o saldo aumentou no momento, olha só, no momento da compra. Essa compra fez com que o saldo aumentasse. E, consequentemente, o saldo vai aumentar. Beleza, Marcos. E quando é que diminui? Olha só, via de regra, esse saldo diminui nesse momento, ó, na hora da venda. Existem outras possibilidades, mas eu quero deixar um negócio didático aqui para você entender. Então, esse saldo aumenta e esse... Pessoal, eu estou só com a mercadoria, pasme. Eu estou só com a mercadoria, olhando só para ela. Eu não estou olhando para se ela comprou à vista, se ela comprou... Não. Eu estou olhando só para a mercadoria que deu uma live. Deu praticamente 1 hora de explicação, tá? Então, muita atenção. Olha a essência. Olha a essência. Olha a essência. Então, esse saldo aumenta na hora da compra. Esse saldo diminui na hora da venda. Beleza. Então, vamos lá. Olha só. Para que esse saldo aumente, eu preciso necessariamente, atenção, para que esse saldo aumente, eu preciso necessariamente fazer o quê, Marcos? Para esse saldo aumentar, vamos deixar aqui bonitinho, eu preciso, deixa eu melhorar aqui, para esse saldo aumentar, temos que debitar. E aqui surge o momento de quando eu vou debitar. Para esse saldo diminuir, eu tenho que o que nós chamamos de creditar. Creditar. Temos que creditar. Ou seja, vamos trazer mais para cá, bonitinho, creditar. Pronto. Para o saldo aumentar, eu tenho que debitar. Para o saldo diminuir, esse saldo diminui. Pronto, tá certo. Esse saldo diminui, temos que creditar. Então, eu estou olhando só para a mercadoria. Me diga agora, depois dessa explicação, quem eu debito? Ora, a mercadoria foi comprada. Para ela ser comprada, atenção, hein? A mercadoria foi comprada. Vou tirar aqui 1 minutinho para você entender a lógica. A mercadoria foi comprada. Para ela ser comprada, para ela ser caracterizada como ativo ou passivo, ela tem que respeitar critérios. Para ela ser caracterizada um ativo, ela tem que ser caracterizada um bem. Opa, então ela é um ativo com característica de bem tangível e ela tem uma outra característica. Ela é uma geradora de benefício. Olha a essência. Ela vai me gerar benefício na medida em que eu vendê-la. Mas não vendi, eu comprei agora. Vamos personificar ela. O que você irá fazer por mim, mercadoria? É coisa de louco mesmo. Você tem que conversar com ela. O que você irá fazer por mim, mercadoria? Bom, esse alguém que faz alguma coisa por você é porque ele lhe deve. Quanto criança, sempre que alguém diz que vai lhe dar alguma coisa, que vai gerar algum benefício para você, esse alguém lhe promete. Nessa promessa, nesse dito eu vou te dar, ele a partir desse momento está firmando um compromisso com você e, portanto, ele está te devendo. E nesta hora eu chamo de devedor. Esse cara me deve. E, portanto, quem deve a alguém é porque é devedor de alguém. Logo, toda conta devedora, que é a mercadoria, tem um saldo. Toda conta terá um saldo, seja ela ativo, seja ela passivo, seja ela de resultado. Esse saldo, para aumentar, ele vai aumentar no momento da compra. Esse saldo, para diminuir, ele vai diminuir no momento da venda. Então, veja só. Para que o saldo, no momento da compra, aumente, teria que debitar.
Porque toda conta devedora, para aumentar, terá que debitar. Olha o jogo. Toda conta devedora, para aumentar, terá que debitar. Toda conta credora, para aumentar, terá que creditar. E todos os seus inversos, quando você as faz, ou seja, as diminui, você tem que fazer o inverso. Então, se é uma conta devedora, aumenta a débito, diminui a crédito. Quando você entende essa lógica, que isso é proveniente de uma coisa chamada saldo, vou até marcar de amarelo para você não esquecer, tudo isso só existe com essa tratativa matemática por causa da personificação do saldo. Então, visto isso, no momento da minha compra, por fim, quem eu debito? Vou debitar. Aí vem o registro contábil. Mas eu quero olhar para o registro somente do débito. Débito. Esse débito, quem será? Ora, eu estou comprando uma mercadoria. Esqueça o crédito. Esqueça a contrapartida. Quem eu vou debitar? A mercadoria. Que está lá dentro do estoque que você viu que está no ativo, que vai gerar benefício futuro. Coisa mais linda do mundo. Quando você entende a essência, é formidável. Agora vamos lá. Ah, Marcos, parece muito simples. Sim, quando você entende o fato, você entende o registro contábil. Eu estou olhando só para o débito, tá? Isso aqui daria uma aula completa. Só o débito daria uma aula completa. Perceba que aqui, ó, eu vim desmistificando cada tópico. Beleza? Agora, beleza, Marcos, mas para fechar um registro contábil, o Luca Pacioli disse, cara, eu preciso fechar um registro contábil porque cada partida tem sua contrapartida. E é nesse momento que vem o crédito. E é nesse momento que eu venho para registrar o fato contábil com o crédito. Mas como assim? Vamos trazer os mesmos elementos, tá? Vamos trazer os mesmos elementos para a gente poder entender. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui no complemento do fato? Comprei uma mercadoria para revenda, já registrei a mercadoria. O valor, nesse momento, é sórdido, para mim indifere, tá? Eu vou precisar do valor como elemento do registro. Mas eu preciso primeiro entender a essência. Se eu não entender a essência, não tem por que ter valor. Tá? Entenda a essência. E aí ele continua. Cara, a compra ocorreu de forma... Olha que coisa linda. A compra ocorreu de forma a prazo. Se foi a prazo, foi porque alguém, fornecedor ML Limitada, confiou em mim, cara. Ora, tu vai levar 50 mil de mercadoria aqui e ninguém vai confiar em ti? Vai levar do nada? Ei, leva aí, é roubo. A questão aqui é que houve alguém que confiou em você. Teve alguém que confiou na empresa. Bom, quando eu percebi que alguém confiou em mim, aí eu vou trazer para cá. Trazer para cá. Isso aqui já traz uma seguinte ideia. Esqueça crédito. Não quero saber nada disso. Eu quero saber se alguém confiou em você. Então, a gente vem bem para cá. Trazer para cá, que aí fica melhor, né? Pronto. Alguém confiou na minha empresa. Se alguém confiou na minha empresa, esse é um dos grandes pontos importantíssimos do processo. Tá? Alguém confiou na minha empresa. Bom, se alguém confiou na minha empresa, nós precisamos entender quem foi que confiou. Que foi isso? Existe aqui o que nós chamamos de confiança. Confiança. Essa confiança agora vem para o que nós chamamos de obrigação. Se houve confiança, a partir desse momento,
está surgindo aqui a obrigação. Ora, obrigação o quê? Obrigação de quê? Obrigação de pagar. Eu tenho que pagar, senão não teria confiança, meu amigo. Então, a partir desse momento, vou marcar aqui para você, surgiu a obrigação. E a obrigação de quê? De pagar. No nosso caso, nós vamos pagar em quantas vezes? Em 2 vezes. Mas eu tenho que pagar. Ocorreu aí a constituição, não estou desembolsando nada. Ocorreu a constituição da obrigação. E essa constituição da obrigação que eu tenho que pagar vem do termo chamado confiança. Agora a gente vai personificar. Vou trazer para cá de novo, hein? Personificando o processo, nós temos o seguinte, olha só. Agora, se alguém vai fazer alguma coisa por mim, eu terei que fazer algo para alguém. Agora eu já não tenho mais aquele caso de que, opa, alguém vai fazer alguma coisa por mim. Não, agora eu... Olha o termo, terei. Terei de posse, né? De que eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Então, se eu terei que fazer algo para alguém, eu estou devendo a alguém. Eita! Eu estou devendo a alguém. E o fato de eu dever a alguém, se eu estou devendo a alguém, nós chamamos e classificamos isso como credor. Porque alguém confiou em mim, porque eu estou devendo a alguém. Gerou aqui o credo, né, de confiança. Alguém confiou, alguém teve confiança na minha empresa. Por isso, a obrigação tem saldo credor. E aí vem exatamente a regrinha, pessoal. Olha a regrinha, olha a regrinha, olha a regrinha, olha só a ideia. Portanto, toda conta credora, e quando a gente chama de conta credora, a gente chama de saldo. Olha só, saldo credor, agora virá da seguinte forma. Então, vamos trazer para cá, traz para cá, agora virá da seguinte forma. Olha só que interessante, hein? Vou trazer para cá. Esse saldo aumenta, olha que legal. Esse saldo aumenta no momento da compra. Olha que legal. Esse saldo aumenta no momento da compra e esse saldo diminui. Agora, diferente, hein? Esse saldo diminui no momento do pagamento. Porque eu acabo sanando a minha dívida. Pega a ideia, hein? Pega a ideia para não ficar boiando. Esse saldo diminui no momento do pagamento. Pois bem, o que é que eu tenho aqui? Quando esse saldo aumenta, nós temos que debitar. Debitar? Não, nós temos que creditar. Quando esse saldo diminui, nós temos que, agora sim, olha só, debitar. Parece um negócio complexo, mas quando você aplica a mesma lógica para os demais fatos, morreu, simplifica tudo, você passa a entender, Marcos, eu vou ter que fazer isso para tudo? Não! Mas você tem que entender a essência. Eu comecei a lutar jiu-jitsu agora, e para eu poder entender, para fazer os golpes, eu preciso buscar a base.
Porque senão eu vou ser finalizado sempre. A contabilidade é do mesmo jeito. Se você não entende a essência, não sai balanço de jeito nenhum, meu amigo. Você vai ficar amarrado. Então, na compra, olhando para a obrigação, é o momento em que o saldo aumenta. E no pagamento, oriundo dessa obrigação, eu vou diminuir o saldo. Eu vou acabar com a minha dívida. Portanto, olha só que legal, o meu registro contábil, nesse momento, precisa de uma outra perna. E quem eu vou creditar? O saldo da minha conta a pagar vai aumentar no momento da compra. E opa, é a compra? Quem eu vou creditar? Exatamente o fornecedor ML Limitada. Nesse momento, eu estou aumentando a minha dívida com o fornecedor ML, porque eu só vou pagar ele em 2 vezes. Eu só vou baixar esse fornecedor no momento do pagamento. E, portanto, o valor de R$50 mil. E aí vem aquilo que você aprendeu, histórico, valor referente, compra de mercadorias. Se você entende a essência, você não esquecerá jamais. Bom, pessoal, então agora nós vamos diretamente para a área de alunos do Formação em Analista Contábil. Se você gostou da metodologia, se você gostou do modelo, nós estamos reabrindo as últimas... Já não tinha mais vagas, a gente está reabrindo mais algumas vagas para o Formação em Analista Contábil. Fala com a nossa equipe, faz tua inscrição já. Eu vou te mostrar exatamente aqui a área de alunos da Hotmart, que é a área de alunos onde você vai ter acesso diretamente na nossa plataforma. Você vai ter acesso a todo o conteúdo de contabilidade, desde o básico ao avançado, para que a gente possa desenvolver bem toda a técnica contábil. Depois de entender toda essa essência na parte introdutória, fazer exercícios, trabalhar fortemente a parte contábil, nós vamos agora para a parte técnica, prática, onde você vai desenvolver uma contabilidade para as empresas do Simples, prática, 100% prática, utilizando o sistema web, uma contabilidade para as empresas do lucro presumido, utilizando o sistema web, uma contabilidade prática para as empresas do lucro presumido, do lucro real, entidades sem fins lucrativos. Você vai avançar com a análise e encerramento das demonstrações contábeis, vai trabalhar a parte das escriturações contábeis digitais e além de diversos outros conteúdos exclusivos, tanto na área contábil como na parte tecnológica. É, sem dúvida nenhuma, uma formação para você se tornar um grande analista contábil diferenciado com essência, de maneira simples, de maneira prática. Outro ponto importante é que o acesso a essa plataforma é infinito, sem tempo determinado, ilimitado, certo? Você compra, adquire e você tem acesso ilimitado, beleza? Dentro disso, eu convido você a me encontrar na área de alunos, onde eu vou estar 100% à disposição. Na hora que você tiver uma dúvida, você fala comigo no WhatsApp, onde você vai ter acesso para que a gente possa desenvolver isso de maneira prática. Eu analiso o balancete com você, se você tiver com dificuldade. Faça uma reunião para que você possa se sentir muito à vontade, como se você estivesse dentro de uma sala de aula presencial. Conta comigo, vamos nos encontrar na área de alunos e faz já a sua matrícula. Simbora!